Capítulo 1. Na encosta da montanha. Mais de 1400 anos antes do nascimento de Jesus em Belém, os filhos de Israel haviam se reunido no belo vale de Siquém, e das montanhas que o ladeavam ouviu-se a voz dos sacerdotes, proclamando as bênçãos e as maldições. Bênçãos se obedecerem os mandamentos do Senhor, mas terão maldição se desobedecerem. E assim, o monte de onde foram proferidas as bênçãos veio a ser conhecido por Monte da Bênção. Não foi, no entanto, no Monte Gerizim que foram pronunciadas as palavras que vêm como uma bênção ao mundo pecador e aflito. Israel deixou de atingir o elevado ideal que lhe fora proposto. Outro que não Josué deveria conduzir seu povo ao verdadeiro repouso da fé. Não mais é o Monte Gerizim conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, mas aquela anônima montanha ao lado do lago de Genezaré, onde Jesus pronunciou as palavras de bênçãos dirigidas aos seus discípulos e à multidão. Através da imaginação, voltemos àquela cena, e ao sentarmos com os discípulos na encosta do monte, penetremos nos pensamentos e sentimentos que lhes enchiam o coração, compreendendo o que significavam as palavras de Jesus para os que as ouviam. Nelas podemos distinguir uma nova vida e beleza, recolhendo para nós as mais profundas lições. Quando o Salvador começou seu ministério, a concepção popular acerca do Messias e de sua obra só servia para incapacitar o povo para o receber. O espírito da verdadeira devoção se havia perdido na tradição e no cerimonialismo, e as profecias eram interpretadas segundo os preconceitos de corações orgulhosos e amantes do mundo. Os judeus aguardavam aquele que haveria de vir, não como o salvador do pecado, mas como um grande príncipe que poria todas as nações sob o domínio do leão da tribo de Judá. Inutilmente, João Batista, com o poder de esquadrinhar os corações, próprio dos antigos profetas, chamaram ao arrependimento o povo. Em vão havia ele, à margem do Jordão, apontado a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava buscando encaminhar-lhes o Espírito as profecias de Isaías quanto ao sofrimento do Salvador, mas não queriam ouvir. Houvessem os mestres e guias de Israel se submetido à sua graça transformadora, e Jesus teria feito deles embaixadores seus entre os homens. Na Judéia, fora primeiro proclamado a vinda do reino, e primeiro fora feito o chamado ao arrependimento. No ato de expulsar os profanadores do templo de Jerusalém, Jesus se anunciara como o Messias, aquele que deveria purificar as pessoas da contaminação do pecado e tornar seu povo um templo santo para o Senhor. Mas os dirigentes judaicos não quiseram se humilhar para receber o mestre de Nazaré. Em sua segunda visita a Jerusalém, foi ele acusado perante o Sinédrio e, unicamente o temor do povo, impediu esses líderes de tentar-lhe tirar-lhe a vida. Foi então que, deixando a Judéia, iniciou seu ministério na Galiléia. Sua obra ali prosseguira por alguns meses antes de ele fazer o Sermão do Monte. A mensagem que proclamara através da terra o reino dos céus está próximo, atraíra a atenção de todas as classes, avivando-lhes ainda mais a chama de suas ambiciosas esperanças. A fama do novo mestre estendera-se para além dos limites da Palestina, e apesar da atitude dos líderes, propagava-se o sentimento de que ele poderia ser o esperado libertador. Grandes multidões retardavam os passos de Jesus, e crescia o entusiasmo popular. Chegara o tempo em que os discípulos que mais de perto se haviam ligado a Cristo se lhe uniram mais diretamente à obra, a fim de que essas vastas multidões não fossem deixadas sem cuidado, como ovelhas que não tinham pastor. Alguns desses discípulos se haviam unido a ele no início de seu ministério, e quase todos os 12 tinham vivido juntos como membros da família de Jesus. E também eles, mal orientados pelos ensinos dos rabis, partilhavam da expectação popular de um reino terrestre. Não podiam compreender a maneira de agir de Jesus. Já tinham ficado perplexos e perturbados por ele não fazer nenhum esforço para fortalecer a sua causa mediante o apoio dos sacerdotes e rabis, por nada fazer para estabelecer sua autoridade como rei terrestre. Grande era a obra ainda a fazer por esses discípulos, antes de se acharem preparados para a sagrada missão que lhes seria confiada quando Jesus houvesse de ascender ao céu.
Como eles correspondiam ao amor de Cristo e, embora fossem tardios de coração para crer, Jesus via neles aqueles a quem podia educar e disciplinar para sua grande obra. E agora que eles haviam estado com Jesus tempo suficiente para, em certa medida, estabelecer sua fé no divino caráter de sua missão, e o povo também tivera provas de seu poder, o qual não podiam pôr em dúvida, estava preparado o caminho para uma declaração dos princípios de seu reino, os quais ajudariam a compreender sua verdadeira natureza. Sozinho sobre o monte próximo ao mar da Galileia, Jesus passara toda a noite em oração por esses escolhidos. Ao alvorecer, chamara-os a si e, com palavras de oração e instruções, impôs-lhe as mãos numa bênção, separando-os para a obra do Evangelho. Depois, dirigiu-se com eles à praia, onde bem cedinho já uma grande multidão começara a juntar-se. Além do povo habitual vindo das cidades da Galileia, havia um grande número de pessoas da Judéia e da própria Jerusalém, da Pérea e da população meio pagã de Decápolis, da Idumeia ao sul da Judéia e de Tiro e Sidom, cidades fenícias à margem do Mediterrâneo. Quando ouviram falar a respeito de tudo que ele estava fazendo, eles vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, porque saía dele virtude que curava a todos. Depois, como a praia não oferecia espaço para todos os que o desejavam ouvir ficarem ao alcance de sua voz, nem mesmo de pé, Jesus voltou para a encosta da montanha. Chegando a um lugar que proporcionava aprazível espaço para a vasta assembleia, sentou-se na relva e seus discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. Como se pressentissem que algo acima do comum estava para ocorrer, os discípulos se haviam comprimido em torno do mestre. Em vista dos acontecimentos daquela manhã, eles estavam certos de que seria anunciado qualquer coisa relativamente ao reino, que, segundo ansiosamente esperavam, ele devia em breve estabelecer. A multidão estava também possuída de um sentido de expectação, e as faces ansiosas demonstravam profundo interesse. Enquanto ali estavam sentados na verde encosta, esperando as palavras do Divino Mestre, seu coração se encheu de pensamentos a respeito da glória futura. Havia escribas e fariseus que antecipavam o dia em que eles teriam domínio sobre os odiados romanos e possuiriam as riquezas e o esplendor do maior império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas arruinadas cabanas, a escassa comida, a vida de labuta e o temor da miséria haveriam de ser trocados por mansões de riqueza e dias de felicidade. Em lugar da única e pobre vestimenta que os cobria de dia e lhes servia de cobertor à noite, esperavam que Cristo lhes desse os ricos e caros trajes de seus conquistadores. Todos os corações vibravam com a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado diante das nações, como escolhido do Senhor, e Jerusalém seria exaltada como cabeça de um reino universal. Capítulo 1 na encosta